E aí, minha querida? Bem-vinda, tudo bem? Bom dia. Um sai outro, né? Foi até assim, filho. Tem uma fila ali atrás, gente. Vocês estão entendendo? De atendimento. Guichê da Elisa hoje. Guichê da Elisa. A Sabesp foi autorizada a reajustar as tarifas em 6,4% a partir de maio. Um aumento maior que a inflação. É isso? Aumento maior do que a inflação. Mas eu vou te explicar o porquê que esse aumento é maior do que a inflação. Na verdade, esse é um aumento anual da Sabesp, a agência reguladora das agências de serviços públicos, das empresas de serviços públicos, já autorizou esse aumento, ou seja, anualmente a gente acompanha isso. Mas o que compõe essa taxa e por que fica mais alta que a inflação, Elisa? Eles, no cálculo imenso que eles fazem, inclusive, eles consideram, por exemplo, produtividade, qualidade de serviço, são fatores que contabilizam aí para poder chegar nessa marca, nesse reajuste. Além disso, tem alguns descontos, algumas excepcionalidades, por exemplo, algumas compensações, essa é a palavrinha certa. Por exemplo, a gente teve aquela tragédia lá no litoral paulista, em São Sebastião. Naquele período foram suspensas as cobranças da tarifa de água e de esgoto por causa da situação, dada toda a situação de tragédia daquele local. Então, nesse balanço que eles fazem aí, eles incluem tudo isso nessa conta, também recálculo de impostos para poder chegar nessa taxa. Eu lembro que a gente tem aí a inflação dos últimos 12 meses na casa dos 4,5% e, portanto, o aumento ficou em 6,4%. Por isso, a gente vê essa pequena diferença. Claro que cabem aquelas tarifas diferenciadas da população que é realmente de baixa renda, aqueles que estiverem inscritos no CAD único, todas essas diferenciações, elas permanecem. Mas sair, então, o anúncio feito pela Sabesp, 6,4%, é menor do que o reajuste do ano passado, é bem verdade, até porque a gente também tem um reajuste, uma inflação menor do que o que a gente tinha em 2023. Então, portanto, é um reajuste um pouco menor, mas vai ficar mais cara essa conta. O que a gente precisa entender é qual será o comportamento desse reajuste na nossa inflação. Porque a gente sabe que no grupo habitação, claro que a tarifa de água e de esgotos também contabiliza, então a gente vai ver como que isso vai se comportar. A gente não deve sentir tanto como foi com o grupo de educação. Os reajustes da educação foram bem maiores e a gente viu aí o IPCA no início do ano, né, subindo bastante nesse grupo. Não deve acontecer, mas a gente vai seguir acompanhando esse comportamento. Olha, por falar em IPCA, amanhã o IBGE divulga o novo dado da inflação no país, né? E a expectativa por parte dos analistas é que tenha uma desaceleração em março. Desacelere um cadinho. E por qual motivo? Os efeitos climáticos, Elisa, aliás, essa é uma apuração, vou vender meu peixe aqui, tá? Querida, apuração que tá lá no meu blog, inclusive, aqui, ó, vai lá no site da CNN Brasil, na aba de blogs, e aí você consegue ler melhor com todos os detalhes o que tem lá. Mas o que o pessoal me explicou? Seguinte, tem os efeitos climáticos, efeito do El Niño. A gente já estava esperando que isso impactasse muito todas as safras, principalmente os alimentos, e a gente viu realmente o preço de alimento aumentar em comparação com o início do ano passado. Só que o impacto desse El Niño, que todos eles me disseram, e isso é um consenso, foram bem menores do que o que esperado. Por isso, a gente já vem acompanhando uma desaceleração desde janeiro. E aí, para amanhã, inclusive, o dado sai amanhã, 9 horas da manhã, a gente vai dar ao vivo aqui para vocês no Live CNN. Para amanhã, a expectativa, por exemplo, de boa parte ali do mercado, inclusive o pessoal da Warren que eu conversei, é de ficar na casa de 0,23, 0,24, tá por aí essa expectativa. Eu lembro que no mês anterior foi na casa de 0,80, 0,86 ali que a gente ficou com o IPCA. Ou seja, a gente vai ter uma desaceleração bem importante. Agora, vamos aqui para a tela para vocês entenderem quais são os grupos que devem ainda mostrar um pouco mais de resiliência e o que deve realmente desacelerar. Comunicação, que tinha subido bastante no último mês, inclusive aquele combo de TV e internet, tiveram alguns reajustes, isso deve desacelerar dessa vez. Educação, que aí para realmente de sentir toda aquela questão do reajuste, das matrículas no início do ano, é sazonalidade, isso aqui sai, então deve desacelerar. E tá aqui, ó, alimentação in natura. Os alimentos in natura devem mostrar ainda mais desaceleração por causa desses impactos que eles estão vendo, climáticos, que eles estão vendo como menores. E por isso a gente deve ver essa desaceleração. Inclusive, se vocês forem lá no blog, vocês vão ver que teve economista me falando que espera uma desinflação de alimentos in natura a partir do mês de maio. É claro que a gente vai seguir acompanhando. Agora, os grupos que ainda devem mostrar resiliência, serviços, esse é um ponto preocupante, inclusive, que o Banco Central segue acompanhando. A gente tem uma demanda maior de serviços, massa salarial está maior, as pessoas vão com certeza procurar mais serviços, principalmente, aí tem uns pontos, ó, aluguel e saúde. Plano de saúde
saúde teve reajuste. O que é resiliência? O que a gente está querendo dizer com resiliência? É quando está mais difícil de ceder à inflação, ou seja, ele não consegue responder tão rapidamente àquela taxa de juros mais alta para poder realmente começar a cair. Então, ele está mais resiliente, está mais resistente e dificulta... mostra um pouco mais resistência nessa tendência de queda, diferente dos outros grupos. Não significa que não vai cair, só está pouco mais resistente e deve demorar mais a mostrar uma desaceleração. Muito bem. Mais um assunto que a gente traz aqui com a Débora Oliveira é que o mercado global de desktops, ou os PCs, né? Vamos ser um pouquinho aqui old school com vocês, voltou a crescer no primeiro trimestre deste ano. Isso após 2 anos de declínio. As pessoas usando muito mais o celular, por exemplo, do que um desktop. Celular, notebook, tablet, né, realmente. E o que está acontecendo? Queda de inflação no mundo inteiro, Elisa. E aí isso começa a favorecer a venda desses aparelhos. Só que aí tem um outro ponto que tem favorecido também a procura por esses aparelhos, a inteligência artificial. E aí, mérito das marcas que estão investindo em equipamentos desktop, não é esse, hein, gente? Equipamentos desktop, aquele computador lá de mesa, com inteligência artificial. Isso vai favorecer a várias outras coisas de trabalho realmente das pessoas e, portanto, tem esse aumento da venda. A queda nos últimos 2 anos tinha sido de mais de 28%, Elisa. Foi o pior patamar no histórico de vendas de PCs no mundo inteiro. Então, eles começam a recuperar. É uma alta que ainda comparada a essa queda é um pouco baixa, mas já é muita coisa, visto que a gente tem tanta tecnologia aí em cima. Pois é. Vamos olhar aqui quais são as marcas que estão dominando aí no mercado, inclusive. Olha só, eu achei isso aqui interessante. A chinesa é que passa lá na frente, a Lenovo, 23% de domínio de participação de mercado, ou seja, todos os computadores que estão aí sendo vendidos no mercado, está no ranking aí dominando a Lenovo. Depois a gente vem a HP, com 20% de participação do mercado, a Dell, 15,5%, aí depois a gente tem a Apple, que teve aqui, que tem pouco mais de 8% de participação de mercado, só que se a gente for olhar no volume de vendas, quem mais vendeu foi a Apple em todas essas marcas, ou seja, a HP, por exemplo, teve uma quedinha nas vendas, mas a Apple vendeu mais. É claro que são aparelhos mais caros e, por isso, a participação de mercado de marcas como a Lenovo vai ser maior, isso justifica. Sim. Mas aí, então, os PCs voltando a ser uma opção, né, do mundo inteiro para as pessoas utilizarem, principalmente aqueles com inteligência artificial. Será que tem entrada para CD? Porque, gente, juro, eu não me conformo, eu fico assim... Mas onde eu coloco? Eu achei que daqui a pouco ela vai... Era exatamente isso, disquete. Onde eu coloco meu disquete? A galera deve estar perguntando, que disquete? Do tempo de quem? Às vezes você quer ver aquele CD com foto velha, sabe? Que você tinha colágeno. Não entra. Aí você tem que ficar fazendo um monte de coisa para conseguir abrir o CD. Por favor, minha gente. Obrigada, hein, minha querida? Disquete, gente, olha isso. Disquete, lembra? A gente falava, nossa, que conversar com as marcas ali para poder resgatar um pouco. Que tecnologia era o disquete, né? Obrigada, Débora.